Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, Viva a Voz. Boa noite, Bocardi, Carol e todos que estão nos ouvindo e assistindo nesta noite de sexta. Oi, Vera. E o assunto é o orçamento. Finalmente foi, mas veio o corte aí em áreas que não era para ter, né? Um orçamento totalmente remendado, né, Bocardi? Passou por um retrofit para que o presidente tente escapar de qualquer acusação de ter cometido crime de irresponsabilidade fiscal, mas a verdade é que, se for olhar com lupa o orçamento, o teto de gastos, na verdade, virou uma peça de ficção. Se abriu uma série de excepcionalidades a esse teto, algumas referentes à pandemia, à gestão do Ministério da Saúde mesmo na pandemia, e outras para programas econômicos que vão atuar no auxílio de empresas e no auxílio das pessoas também no curso da pandemia. O governo fez 3 movimentos para tentar consertar essa lambança do orçamento. Um deles foi a sanção com vetos por parte do presidente do orçamento que havia sido aprovado. Ele vetou despesas que tinham sido colocadas pelo relator Márcio Bittar, sem que houvesse receitas que correspondessem a essas despesas e deixando a descoberto, inclusive, despesas obrigatórias. Além disso, eles fizeram um decreto bloqueando uma boa parte de outras receitas. Então, ele fez um contingenciamento. Essas 2 mexidas, os vetos que derrubaram algumas despesas de vez e o decreto que fez com que outras ficassem congeladas, o total disso corresponde a 29 bilhões de reais. Com isso, o governo acredita que atenderá às despesas obrigatórias que tinham ficado a descoberto, as despesas com previdência, com abono salarial, e elas foram recompostas por meio de um outro projeto de lei do Congresso, que foi enviado junto com esse pacote aí de remenda a orçamento, e que aí recompõe o valor correto das despesas obrigatórias, porque num ato de loucura, o relator tinha falado assim, não, essas despesas obrigatórias são muito altas, não está cabendo minhas emendas, eu vou baixar aqui o valor. Vou fazer isso aqui em casa também. Feito ali uma peça de ficção, né? Eu também sou a favor, Carol. Não, a escola está muito cara, vou baixar aqui essa previsão com a escola, porque, né, podemos, né? E assim se tenta fazer um retrofit no orçamento, mas eu conversei com economistas, com técnicos de instituições que analisam essas questões fiscais, com técnicos do TCU, e todos eles são unânimes de que, se for olhar com um esquadro ali bem apurado, com lupa, esse orçamento não passa num escrutínio básico. Ele passou por aquela demão de tinta bem vagabunda, só para tentar enganar. E o Congresso? Vai depender de como o Congresso reagir. Se eles ficarem muito irritados pelo fato da farra das emendas ter sido bastante contida, eles podem resolver pegar no pé, principalmente do ministro Paulo Guedes. Se não, eles vão deixar passar barato e tocar a vida. A gente vai analisar ainda as reações a esses cortes, principalmente porque alguns ministros políticos ligados a partidos foram dos que mais perderam grana, Rodrigo. Bom, tem 17 bi emendas que estão mantidas, né? Teve um corte grande, mas ainda conseguiram manter esses 17 bi. Agora tem um pacote de medidas econômicas em estudo no governo, né, Vera? É um pacote extra-teto também. Tudo é extra-teto. O teto virou uma coisa ali que qualquer outra coisa pode ser extra-teto, né? A Miriam Leitão falou que virou uma laje, né? Que você vai construindo em cima, vai fazendo puxadinho. Então, você vai fazer, é um aeroteto, lembra aquele aeroteto que você abria e fazia, né? É isso, virou um teto solar, virou qualquer coisa, menos efetivamente um teto, não tem nenhum controle dessas despesas. Esse pacote vai vir por medida provisória, ele reedita o programa emergencial de auxílio às empresas, é algo que o setor econômico já vinha pleiteando há algum tempo e o governo demorou bastante para reeditar o pacote do ano passado. O que ele permite em linhas gerais?
permite que você reduza salários e o governo complementa uma parte desses salários que vão ser reduzidos, permite que você antecipe férias, tanto individuais quanto coletivas, sem precisar nem de acordo coletivo com sindicatos, nem de acordo com com o funcionalismo da própria empresa. Você só tem de dar um aviso de 48 horas de antecedência, permite que as empresas atrasem por 4 meses o recolhimento do FGTS, então elas podem ficar de maio a setembro sem recolher o FGTS dos funcionários e depois, quando forem quitar essa dívida, podem parcelar em 6 meses, então, para tentar dar um fôlego para empresas que estão enforcadas aí pela queda de arrecadação, queda de rendimento durante a pandemia. E aí, com isso, o governo espera conter a onda de demissões que veio muito forte em 2021, justamente porque o Ministério da Economia não previu, não se sabe como não previu, mas não previu a nova onda de Covid-19 e sustou todas as medidas, sustou o auxílio emergencial e sustou também as medidas de suporte às empresas. Acabou vindo tudo tarde também aí agora, essa nova leva, né, essa nova discussão. Ô Vera, tudo tarde. Com relação à entrevista do Fábio Weingarten aí, como era o cargo dele? Assessor de secretário de comunicação Secretário. Do governo, dizendo que a Secretário culpa é de toda do Comunicação Pazuello Social. e que o presidente não tem culpa de nada. É uma entrevista bastante estranha, Bocardi. Ela é uma cebola, a meu ver. Tem várias camadas, né? A camada que todo mundo leu e que realmente coloca o presidente em maus lençóis e o ministro Pazuello é essa, de alguém que saiu e está denunciando o que ele chama de ineficiência e incompetência do governo para a aquisição de vacinas. Ele faz uma cronologia segundo a qual ele tomou conhecimento pela imprensa daquela carta mandada pelo laboratório Pfizer para o presidente Jair Bolsonaro ainda em meados do ano passado e foi então tentar entender por que o Ministério da Saúde não adquiriu as vacinas quando outros países estavam fazendo isso. E que o que ele teria encontrado teria sido uma série de burocratas incompetentes que não sabiam a importância da vacina, que não informaram o presidente direito. A leitura que se faz disso é que ele tenta circunscrever a sua artilharia ao ministro Pazuello e poupar o presidente da República, mas isso é absolutamente impossível, inexequível. Já tentou ser feito em CPIs passadas e sempre se falhou miseravelmente. Se a gente lembrar de outro, assim, garganta profunda, né, alguém que é aliado e sai atirando, lembrar do notório Roberto Jefferson, ele tentou circunscrever a sua artilharia ao José Dirceu. Tem a frase famosa que ele disse: sai daí, Zé, que você vai fazer réu um homem inocente, se referindo ao presidente Lula. Mas tudo respingou no Lula, depois veio o Duda Mendonça, sentou no banco da CPI e o resto é história. O Lula, naquela ocasião, não virou réu no mensalão, mas tudo respingou nele. É impossível circunscrever esse caso ao Pazuello. E aí é uma outra camada que eu trago aqui para análise. Quem disser que ele vai restringir o dano disso ao Pazuello está enganado. Primeiro porque Pazuello é Bolsonaro. Lembremos da frase que a Carol lembrou ontem: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Bolsonaro, em várias entrevistas, defendeu essa decisão que foi dele, em última instância, de não adquirir as vacinas. Disse que as cláusulas eram leoninas, que não tinha aprovação da Anvisa, listou os motivos pelos quais ele, presidente da República, não adquiriu as vacinas. Então, esquece restringir ao Pazuello. E, por fim, o Bolsonaro está referendando ainda hoje, 23 de abril, as ações do Pazuello, tanto que fez um desagravo a ele e está insistindo em designá-lo para um cargo. E o terceiro aspecto desse caso que eu queria só trazer aqui para análise é que o Fábio Weingarten não é uma pessoa de alma boa e com interesses puros na saúde dos brasileiros, como ele diz lá, etc. Ele é alguém que, nesse episódio das vacinas, sempre teve uma atuação controversa, uma atuação de alguém que estava, inclusive, fazendo lobby por aquela aquisição de vacinas por laboratórios privados, de um fundo que traria vacinas e se poderia comprar pela iniciativa privada. Então, se a CPI quiser mergulhar fundo nas denúncias dele, tem de investigar também quais são os interesses do Fábio Weingarten. Por fim,
ele como secretário de comunicação, contribuiu em muito para a gente chegar a esse estágio bizarro da pandemia que nós estamos hoje. A SECOM foi user e vezer em divulgar desinformação por meio das redes sociais. Ele atuou juntamente com a assessoria do Ministério da Saúde naquele site que vendia cloroquina, e ele sabia disso porque ele tinha a coordenação da comunicação de todos os ministérios. Ele fez várias postagens desautorizando a imprensa e comprando briga com a imprensa. Então, não é um inocente que está vindo nos revelar algo que só o Pazuello sabia. Todo mundo tem o seu dedinho de culpa nesse desastre que é a condução do governo Bolsonaro da pandemia. Eu já vi, inclusive, circulando numa sexta-feira, na hora do almoço, assim, em shopping center de São Paulo, com um dono de emissora de TV que é bem próxima do presidente Jair Bolsonaro. E aí, por aí vai. Exatamente, defendia boicote a veículos de imprensa, defendeu um monte de desinformação, divulgou desinformação nos perfis oficiais do Ministério. Tudo isso está aí documentado. É só a CPI querer esmiuçar, que dá para esmiuçar perfeitamente. E fechou com o turismo do spray em Israel, depois partiu. Também, Vera, que ele nem fala na entrevista. qual é a... É um não assunto da entrevista. Qual é a música, Vera? Qual é a música? Hoje é dia de São Jorge, Rodrigo Bocardi, 23 de abril, Salve Jorge. E aí a gente não podia deixar de fechar com outro Jorge que canta São Jorge, esse clássico da música brasileira, Jorge da Capadócia, com Jorge Ben, que já foi Benjor e voltou a ser Ben. Voltou a ser bem? É um dos grandes bens da nossa música. Acho que voltou, gente, não voltou? Me perdi Se é pro nessa bem, aí. tá valendo tudo. Se fosse mal, a gente Eu ignorava. acho que ele voltou a ser Jorge Ben, Carol, tenho quase certeza. Senão a gente mas faz posso voltar, estar porque estamos precisando do bem. contraída pela Vamos lá. memória. É isso aí. Até segunda. Até, Vera. Valeu, Vera. Obrigado. Vamos ouvir um pouquinho e partimos pro intervalo. Na cavalaria, eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia.